Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério do Taboão da Serra. Estamos aqui também gravando essa mensagem para poder colocar no YouTube, na internet, para que outras vidas sejam alcançadas, não pela pregação do pastor Daniel, mas pela palavra do Senhor, amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler primeiramente o versículo 1 e 2. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Enquanto você encontra, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia. Senhor, esse dia tão lindo, Pai, que podemos olhar para o céu, Pai amado, e contemplar a Tua criação, contemplar o fôlego de vida, Senhor, que o Senhor preparou para que pudéssemos estar nesse dia que se chama hoje, reunidos em Teu nome, reunidos na Tua presença, Senhor, para poder cultuar-te, para poder, Senhor, adorar-te, para poder orar e clamar ao Deus que tudo pode, poder declarar que só o Senhor é Deus, poder declarar que o Senhor é tudo o que nós precisamos, Senhor, e que a Tua bênção está sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Pai amado, que nessa manhã de domingo, um dia agradável, um dia gostoso, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Pai amado, a igreja é Tua, a Bíblia é Tua, a palavra é Tua, as ovelhas são Tua, e eu te peço, Senhor, que importa que eu diminua para que Tu cresças, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Usa a Tua palavra para falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo inimigo do Evangelho. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda tentativa maligna de roubar a semente da Tua palavra, Senhor. Que seja anulado e repreendido toda ação diabólica das trevas. E que a Tua bênção, que enriquece e que não venha acrescida de dores, seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A glicemia deve estar um pouquinho elevada, porque a sede está grande aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, 2 pontos. Nós vemos o ministério de Jesus como um ministério muito completo. Nós vemos Jesus andando pelas ruas da Galileia, de Cafarnaum, e da Judéia e Samaria, todos os lugares onde Jesus passava. E aonde ele passava, ele arrastava multidões. Onde ele passava, o seu ministério, ele ia deixando marcas, ele ia deixando o testemunho, como foi dito aqui hoje. Ele tinha o ministério da cura, ele curava os enfermos, traziam ali os doentes. Nós temos aquela passagem dos 10 leprosos, né? Que o leproso era uma pessoa que não podia nem chegar perto dos judeus, que eles eram considerados como imundos. E ali aqueles 10 leprosos clamaram a Jesus, e Jesus curou os 10, só que apenas um voltou, né, para agradecer e adorar a Deus. E nós vemos ali muitos sinais de Jesus. Nós vemos Jesus fazendo a multiplicação dos pães, nós vemos Jesus multiplicando os pães e os peixes, né, aquela multidão, 5.000 homens, além das crianças e mulheres sendo alimentados. Nós vemos Jesus andando sobre as águas. Vemos Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho da viúva de Naim e tantos outros sinais miraculosos que Jesus deixou. Aquela mulher do fluxo de sangue que só de tocar nas vestes de Jesus foi curada. Enfim, mas o ministério que mais Jesus atuou foi o ministério do ensino do reino de Deus. Jesus, ele colocou muitas parábolas, ele deu muitos ensinamentos comparando o que era o reino de Deus, quais eram os princípios do reino de Deus. E quando nós falamos sobre isso, só vem uma palavra na nossa mente: Evangelho. A palavra Evangelho
A palavra no original grego que significa boas notícias, né? O Evangelion, as boas notícias, por isso que nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo João. Por quê? O Evangelho é as boas notícias segundo alguém que relatou aquelas boas notícias. E nós vemos aqui nessa passagem de Mateus capítulo 5, Jesus trazendo um dia de boas notícias para as nossas vidas e para aqueles que estavam lá. Porque aqui no versículo 5 ele começa dizendo: vendo a multidão, subiu ao monte. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele sempre vê. Ele sempre está com os seus olhos abertos. Ele não está indiferente com a nossa vida, com a nossa intimidade, com as nossas dificuldades, as nossas misérias humanas, as nossas limitações, os nossos dilemas, as nossas contradições. Jesus, ele vê não como vê o homem, mas ele vê o coração das pessoas, ele conhece. E quando Jesus ele vê aquela multidão se aproximando, ele se separa, ele sobe num lugar mais alto. Ele sobe neste lugar mais alto não para querer se mostrar que é melhor do que alguém. Ele não se coloca no lugar mais alto para se colocar superior àqueles que estavam juntamente com ele. Mas ele coloca no lugar mais alto para que a palavra do Senhor seja exaltada. Para que o ensinamento do reino de Deus alcance o maior número de pessoas. E ali nós vemos até, tem um texto, se eu não me engano aqui no capítulo 5 mesmo, que ele diz assim, o que ouvi aos ouvidos, pregai aos telhados. Ele diz que nós tínhamos que subir em cima das casas para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas notícias, para que o maior número de pessoas pudessem ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E aqui Jesus, ele prega um dos seus sermões mais conhecidos, né? Que aqui no caso nós chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ele sobe nessa montanha e ele começa a pregar à multidão. Mas é interessante que nesse versículo que nós lemos, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos. Interessante isso, né? Porque aqui nós encontramos dois tipos de pessoas. Nós encontramos uma classificação. Nós temos a multidão e nós temos os discípulos que se aproximaram de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos dentre a multidão. Nós até estamos ouvindo as boas novas, as boas notícias. Mas quando nós nos aproximamos do Mestre, então nós podemos ser chamados de discípulos. Amém? E aqui ele fala das boas-aventuranças, né, das bem-aventuranças. Ele começa a narrar aqui 9 versículos falando das bem-aventuranças. E o que significa essa palavra, né, bem-aventurado, né, que a gente ouve bastante na palavra? Num dicionário comum que eu pesquisei na internet, bem-aventuranças significa suprema felicidade. Bem-aventurança significa que só é alcançável, é uma alegria, né, que só é alcançada pelos santos e justos em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos, as pessoas, fulano é feliz, tá feliz, ganhou um carro, comprou um carro novo, tá feliz. Ele só pode ser aquele que está diante do Senhor Jesus, que está inserido no contexto do reino, no contexto de pertencer a um grupo de pessoas que foram escolhidas por Deus para fazerem parte de uma eternidade futura que está prestes a chegar, de um reino que está prestes a chegar, o reino de Deus. Aleluia. Então as bem-aventuranças, elas apresentam aqui para nós, irmãos, um conjunto de ideias, uma nova ideia, porque os judeus eles estavam acostumados com a lei de Moisés, estavam acostumados com os profetas, que falavam muito da questão do cumprimento da palavra, do cumprimento da lei, que Deus ele pesava a sua mão para os desobedientes, era um Deus juiz, era um Deus que vinha com a vara de ferro para exortar o seu povo, mas agora Jesus ele traz uma ideia diferente.
Ele traz aqui um foco diferente, trazendo aqui uma condição de amor e humildade, irmãos. Jesus aqui, ele ensina uma outra maneira de viver uma vida com Deus. Não só aquela vida de regras, isso pode, isso não pode, a lei dos 10 mandamentos, né, o decálogo e também a lei de Moisés. Se você não sabe, irmãos, alguns estudiosos que diz que há mais de 300 mandamentos e preceitos no Antigo Testamento. 300, irmão, é um mandamento por dia. É muita coisa, é muito peso. E aqui Jesus, ele diz assim, não, agora eu quero ensinar uma nova maneira de viver o reino. Eu quero que vocês aprendam que o foco no amor e na humildade, ela expressa a espiritualidade que o Senhor procura. Porque Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram, o Pai em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Aqui no Sermão do Monte, do capítulo 5, nós encontramos um programa de vida com promessas e recompensas celestiais e uma descrição de uma condição íntima do crente com Deus. O Sermão da Montanha traz aqui uma maneira de viver. O Sermão da Montanha, ele nos ensina uma maneira de nos posicionarmos diante da presença de Deus, diante do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, isso dá para encostar um pouquinho a porta, só para ver se o barulho diminui um pouco? Olha, eu só falei e parou o barulho. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, o cortador do piso ali da frente. Mas o que me chama muito a atenção, nesse texto que nós vamos ler agora, do Sermão da Montanha, é que Jesus, ele não explica o Sermão da Montanha, não explica as bem-aventuranças, né? Eu já vi muitas pregações sobre esse texto e eu vejo um esforço muito grande dos pregadores de explicarem, de interpretarem o Sermão da Montanha, de dar uma explicação prática sobre as palavras do Senhor Jesus. Mas, quando eu leio aqui o texto, o que eu percebo é que Jesus, ele declara aqui, ele não explica, mas ele declara sentenças no modo imperativo. O que isso significa? Significa que ele leva aqueles que estão ouvindo a realizar uma ação. Ele está aqui falando, decretando, ele está como que ordenando que os seus discípulos vivessem aquilo que ele vai falar agora. Quando ele fala, olha, bem-aventurado são aqueles que fazem isso que eu estou dizendo, esses são felizes. Então você deve fazer isso para ser feliz no reino de Deus, para ser, como nós dissemos, suprema felicidade, para ser excessivamente mais feliz. Se você quer ser feliz, segundo o mundo, você pode até alcançar algumas felicidades, mas se você quiser ser feliz, segundo o reino de Deus, então você precisa praticar essas coisas que eu vou dizer. E aqui Jesus, ele começa no versículo 3, a sua sentença imperativa. Ele não explica, porque o próprio texto já é autoexplicativo, irmãos. Nós não precisamos aqui gastar tanta energia interpretando as palavras do Senhor Jesus, porque é muito clara. No versículo 3 ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque dele é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito são aquelas pessoas que conservam um espírito humilde, conserva um coração quebrantado diante do Senhor. Falar de ser pobre de espírito são aqueles que simplesmente não estão preocupados, ainda que tenham bens materiais nessa vida, agem como se não tivessem. Se tem alegria nessa vida, haja como se estivesse triste perante o Senhor, porque eles estão com compaixão para aqueles que são tristes. A Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Então ser aqui pobre de espírito não é ser uma pessoa medíocre, é ser uma pessoa humilde. Ser pobre de espírito é dar razão a Deus, independente da circunstância. Se eu estou na bênção, eu vou glorificar o Senhor. Se eu estiver na prova, se eu estiver no momento de dor, no momento de tristeza, eu vou glorificar a Deus. Ser pobre de espírito é ter
humildade perante o Senhor. E aí ele fala no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui o Senhor ele fala sempre de uma ação e uma reação. Ele fala sobre uma promessa e uma recompensa. Se nós formos pobres de espírito, se nós aprendermos a humildade, então nós vamos conquistar o reino dos céus. Então Deus fala que o reino dos céus é nosso. Se nós estamos agora chorando, então Ele nos coloca aqui uma promessa que nós seremos consolados. E Ele nos deu o Espírito Santo Consolador. Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador, para que Ele esteja convosco todos os dias até que eu venha. Aqui o Senhor Ele nos dá o Espírito Consolador, o Paráclito, o nosso advogado, aquele que está junto, aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, aquele que não nos abandona, aquele que nos consola nos dias de luto, nos dias de trevas, nos dias de tristeza, porque o dia mau vem para todos, irmãos. O dia mau vem para todos e o Espírito Santo não nos abandona. Ainda que o pai e a mãe nos abandone, o Espírito Santo está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele nos consola. Ele é o nosso consolador. Bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, irmão, se você faz parte do reino, se você está posicionado no reino de Deus, você é bem-aventurado, você é feliz, porque ainda que você chore, você terá consolo. Ainda que você chore, você será consolado, porque é uma consequência de estar em Deus, é uma consequência de crer em Jesus Cristo. Aí aqui no versículo 5 ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? A mansidão é um dos frutos do Espírito, né? O domínio próprio, a mansidão, bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Por quê? Porque como que nós seremos herdeiros da terra? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, Ele governará sobre essa terra. Ele regerá as nações e com Ele o seu povo vai governar juntamente. Então ali a gente tem várias parábolas que contam isso, a parábola das minas, que ele fala que quando o seu Senhor volta, ele fala, fosse fiel no pouco, colocarei sobre 10 cidades, né? E ali ele fala que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa, que nós iremos governar com Cristo na sua segunda vinda. Então aqui quando ele fala dos mansos herdarão a terra, ele está falando que nós, para governarmos alguma coisa, nós temos que ter mansidão. Que muitas vezes nós nos pegamos como um cajado de ferro, né? Lá no instituto, outro dia eu apertei um pouquinho lá, quase que alguns espanaram, né? E os diretores, né, do instituto, que nós temos uma ONG, mas bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, nós que estamos à frente, nós temos que ter mansidão. E temos que acreditar que Deus ele vai fazendo a obra no tempo de cada um de nós. Cada um tem um tempo diferente. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, né? Mas nós vamos herdar a terra, aqueles que são mansos. No versículo 6 ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Às vezes a gente pensa que Deus está indiferente com as injustiças do mundo. Nós pensamos que, será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não está vendo a tristeza, a luta que eu estou passando, que eu estou enfrentando na minha vida? E aqui ele fala que nós temos sim que ter fome e sede de justiça. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos olhar para a miséria humana, para tantas pessoas, tantos pobres que às vezes estão catando comida no lixo e nós não podemos passar desapercebidos. Nós temos sim que ter fome e sede de justiça, a justiça de Deus, a justiça social, a justiça que todos são iguais perante a lei e todos também são iguais perante a Deus. Todos nós temos o direito de viver nessa terra, de usufruir das bem-aventuranças que o mundo oferece, né? De poder comer, de poder vestir, de poder ter um mínimo de atenção. Nós temos que ter sim fome e sede de justiça, porque
Deus vai justificar, Ele é o juiz, Ele vai trazer a recompensa, Ele vai trazer a bênção para todos aqueles que não tiveram. Nós temos a parábola do rico e do Lázaro. O rico, ele esbanjava nos seus prazeres e deleites, na sua vida luxuosa que ele tinha. Não é pecado ter dinheiro, irmão, não é pecado ser rico. Mas ali diz a palavra que existia um mendigo, um homem chamado Lázaro, que ele comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Será que esse rico, se tivesse um pouco de compaixão, não poderia chamar o Lázaro para se assentar à mesa com ele? Mas diz que ele comia das migalhas e que os cães lambiam as suas chagas, que ele era leproso além de tudo. E ali a Bíblia diz que morreu o Lázaro e foi recebido pelos anjos do Senhor, e ele foi para um lugar de consolo. A Bíblia diz que ele estava no seio de Abraão, ele estava sendo consolado por aqueles, por Deus, né? Ali Abraão na figura de Cristo, né? Cristo ali uma tipologia de Cristo, e o rico morreu também, só que o rico ele foi para o Hades, ele foi para um lugar de tormento. E diz ali a palavra que ele clama ao pai Lázaro, né? Dizendo, porque tinha um abismo ali entre eles que separavam. E ele dizia, olha, pai Lázaro, pede para que Lázaro venha molhe a ponta do dedo na água e venha aliviar aqui o meu tormento, porque essas chamas estão aqui me atormentando. E aí ele diz, porque você teve tudo de bom, né, nessa terra, e agora você está pagando pelos seus pecados. Ele não. Ele foi injustiçado e agora ele está recebendo consolo. Ele sofreu e ele está recebendo consolo. Não que nós devemos viver uma vida de sofrimento para poder alcançar a glória, porque nós temos hoje Jesus Cristo que já sofreu no nosso lugar. Jesus Cristo, ele já pagou o preço, ele foi humilhado, ele foi massacrado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e ele levou sobre si. Mas essa é uma figura de quem tem fome e sede de justiça. Nós precisamos sim termos um evangelho de justiça, um evangelho que não olha só para as quatro paredes da igreja, um evangelho não só teórico, um evangelho não só visando uma espiritualidade, mas um evangelho de ação, o evangelho que diz que a fé sem obras é morta, um evangelho que vai, que faz, que acontece, que leva o pão ao faminto e não somente diz que Deus o abençoe, como diz o apóstolo Tiago na sua carta. Nós estamos tentando, irmãos. Não é fácil, mas nós estamos tentando, nós estamos nos organizando, estamos criando uma organização para que a gente possa alcançar os famintos, os aflitos, e também poder levar a palavra de Deus para essas pessoas. E não somente achar que tendo uma igreja, estando num lugar fechado, pregando a palavra, que nós vamos alcançar. Jesus, ele não deu só as boas notícias, Jesus também multiplicou o pão. Amém? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O 7, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui fala da balança da justiça de Deus. A misericórdia é algo que precisa ser exercido. A misericórdia nós precisamos exercer, e da mesma maneira que nós exercermos a misericórdia, nós também receberemos a misericórdia. Então é um peso, é uma balança que nós precisamos exercitar a misericórdia, para que também possamos alcançar a misericórdia para as nossas vidas, né? Porque nós também somos pecadores, tá, irmãos? Não é porque estamos na igreja, não é porque estamos na presença do Senhor que somos perfeitos. Precisamos sim buscar essa perfeição, precisamos sim vencer o pecado, precisamos sim buscar a coroa de santidade, mas, irmãos, nós ainda estamos vivendo no corpo de pecado. Nós ainda estamos vivendo numa natureza pecaminosa. Então nós precisamos olhar para os outros com misericórdia, porque também nós precisamos de misericórdia. Nós também precisamos clamar por misericórdia. Aquele publicano que subiu ao templo para adorar junto com o fariseu, a Bíblia diz que o fariseu ele olhava e dizia, Senhor, obrigado porque não sou como esse pecador.
né? Dou o dízimo de tudo, jejuo 3 vezes por semana, né? E sou uma bênção, Senhor, glória a mim, louvado seja eu, só faltou falar isso, né? E o do lado publicano, um homem pecador, ele batia no peito e nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E aí Jesus, ele diz que aquele sim desceu justificado na sua oração e não o primeiro, né? Porque não adianta nós queremos ter a misericórdia de Deus se nós não exercemos a misericórdia. Talvez se aquele fariseu, em toda a sua religiosidade, estivesse ali intercedendo pelo publicano, dizendo, Senhor, tem misericórdia desse publicano, ele também está aqui diante da tua presença. Talvez a história seria diferente, talvez o reflexo dessa oração seria diferente. Por isso que nós precisamos exercer misericórdia, irmãos. Misericórdia é muito sério. A palavra misericórdia vem do latim miseris cardio. Miseris, miséria, cardio, coração. Misericórdia é ter o coração voltado ao miserável. Tanto para com Deus, Deus tendo um coração voltado a nós, miseráveis, reconhecendo a nossa miséria pecadora, a nossa miséria humana, falando, Senhor, tem misericórdia, volte o seu coração para mim, um miserável. E da mesma maneira nós temos que ter o nosso coração voltado para o miserável, aquele que não tem Cristo, aquele que, não só o miserável socialmente falando, mas o miserável que não tem a Cristo, que não tem a paz que só o Senhor pode oferecer, amém? Glória a Deus. No 8 ele diz assim, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso fala do que? De uma constante, um processo de constante purificação, que o Senhor nos estimula, o Senhor nos impele a viver em santidade. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, ele não fala aqui aqueles que têm um coração perfeito, não, o coração, ele fala os limpos, ou seja, ele fala daqueles que estão limpando o seu coração. Nós precisamos limpar os nossos corações, nós precisamos nos purificar de toda a imundícia, porque às vezes a gente pensa em pecado só em atitudes imorais, né? Atitudes que ferem a nossa consciência, mas quando muitas vezes o pecado está dentro do nosso coração. O pecado às vezes é um julgamento que nós fazemos, o pecado às vezes é olhar para as pessoas e sabe, criticar e jogar, às vezes dentro do nosso coração. E isso, o Senhor está nos estimulando, dizendo, olha, limpe o seu coração, porque você verá a Deus. Limpe o coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, né? Nós temos lá o exemplo do próprio Moisés, né, que quando ele sobe no monte, ele diz, Senhor, mostra-me a tua face. E ali o Senhor diz, olha, homem nenhum poderá ver a minha face, né, mas eu passarei e te colocarei na rocha que é Cristo, e quando a minha glória passar, você me verá pelas costas. E aqui Jesus já está dizendo, olha, mas se você for limpo de coração, é possível. Na época de Moisés, o pecado ele era somente abafado, ele era coberto, ali o pecado ele não era retirado. Hoje nós temos o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado é lançado no mar do esquecimento. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós clamamos por misericórdia, quando nós confessamos os nossos pecados, dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. Por isso que nós temos condições de ver a Deus, por isso que nós temos condições de poder encontrar com o Senhor um dia e poder olhar na face do Pai e dizer, Senhor, eu sou bem-aventurado, porque o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, pôde purificar o meu coração. Então, essa purificação é claro que depende da nossa condição, das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, da nossa santificação, mas principalmente depende de termos uma vida no altar do Senhor. Um coração voltado a Deus, o coração de Deus voltado a nós, miseráveis, e nós veremos a Deus, amém? É possível, a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se sem santificação ninguém vai ver a Deus, então com santificação é possível, nós vamos ver ao Senhor. Então, irmão, vale a pena se santificar, vale a pena limpar os nossos corações.
No versículo 9 ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser bobo, irmão. Às vezes a gente fala assim, a gente é crente, mas não é bobo, né? É verdade, né? A gente é crente, mas não é bobo, né? Principalmente a gente vê às vezes alguns aproveitadores, né? Chega na igreja, né? E vai ali e fala, não, o pastor é sempre bonzinho, vai lá e pede. Aí o pastor manda aos cuidados do diácono, né? Aí o diácono já dá uma dura, né? A última dura que eu dei lá no Marcelo, ele desapareceu, né? Nunca mais apareceu lá, né? Glória a Deus. Foi até a casa do irmão buscar ele para ir para a igreja. E aí, falei assim, então, ele falou, eu vou. E aí eu falei para ele, você tem que ter palavra de homem. Como você fala que vai e não vai? Então fala que não vai. Depois disso ele não apareceu, né? Então, ser manso, ser pacificador não é ser bobo, né? Ser pacificador é crer que a paz de Cristo está conosco. Crer que, como diz em Efésios 6:10, lá da armadura de Deus, fala que nós temos que vestir os pés, os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Né? Ser pacificador é ser um condutor do Evangelho da paz. É só Jesus que pode levar a paz com Deus aos homens. É quando eu, na minha condição de pecador, eu posso dizer, eu sou sim um pecador, mas Cristo me purifica de todo pecado e eu um dia serei chamado de filho de Deus. Porque aqui é o que ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu queria passar bem rápido aqui a parte e acabei caindo na tentação que eu falei no começo, né? Dos pregadores que gostam de querer explicar cada um das bem-aventuranças, né? Mas vamos em frente. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A perseguição, irmãos, é algo que nós estamos já começando a fazer parte um pouco mais da nossa história, porque nós já estamos nos posicionando, já o segundo ano que nós oramos pelos perseguidos, pela igreja perseguida no mundo. Nós vemos ali, o Ministério Portas Abertas publica todo ano uma lista de 50 países que estão em perseguição, aonde crer em Cristo pode custar a sua vida. E nós estamos orando, hoje nós estamos orando, né, são 3 dias por cada país, nós estamos hoje orando pela Mauritânia, o país chamado Mauritânia, né? Talvez você nunca nem ouviu falar desse país, né? Mauritânia, né? Parece que é o país dos Maurícios, né? Mas não tem nada a ver, é o nome de um país que sofre perseguição no Evangelho. Lá o Estado é Estado Islâmico, né? Então a lei do país, a Constituição do país adota os princípios do islamismo. Então lá eles até podem, você até pode ser um cristão desde que você não seja um ex, como que é o nome do que crê lá em Alá, esqueci, não é muçulmano, você não pode ser um ex-muçulmano, você não pode ser um convertido. Aqueles que são muçulmanos, que se convertem a Cristo, eles são até expulsos das suas próprias famílias, os próprios familiares, eles denunciam por conta dessa questão do Estado Islâmico. Então, nós estamos começando a aprender um pouquinho sobre o que é a perseguição do cristianismo. E aqui Jesus ele já nos alertava, 2000 anos atrás, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aí o último versículo aqui, o 11 e o 12, ele diz assim, bem-aventurados sois vós, porque quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele fala, se alegre, se exulte, fique feliz, porque se você está sendo perseguido por minha causa, então grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa. Louvado seja o nome do Senhor, porque os valores do reino de Deus é diferente dos nossos, né, irmãos?
Os valores do reino é diferente. Para nós não queremos sofrer, né? Nós falamos, Senhor, livra-nos do sofrimento. Afasta de mim esse cálice, Senhor, desse cálice de sofrimento. Quando na verdade o Senhor ele nos diz que se nós sofrermos por causa do Evangelho, se nós somos perseguidos, se nós somos injuriados, caluniados, se falarem mal, se mentirem acerca de nosso respeito, por causa dele, por causa da justiça, por causa do Evangelho, se alegre, irmão, porque grande é o vosso galardão. Se você está tendo perseguição no seu emprego porque você é crente, né? E se porventura você até foi mandado embora porque você é crente, agradeça a Deus e exulte, porque grande é o vosso galardão. Uma certa vez eu vi num livro, um livro chamado A Batalha Final, de um autor chamado Rick Joyner, e nesse livro ele tem uma experiência maluca, assim, o livro é bem espiritual, assim, de visões que ele teve, e ele chega num lugar lá no céu, ele tem um arrebatamento de espírito, ele chega num lugar no céu, e Deus mostra para ele os tronos dos mártires, aqueles que morreram por causa do Evangelho. E ali ele chega um cidadão ali, Jesus mostra para ele um cidadão, que ele fala assim, nossa, mas eu conheço você. Ele fala para aquele rei que estava ali naquele reino, aquela coroa de mártir, e ali ele fala assim, eu apareci para você em uma visão. Deus me mostrou para você em uma visão. Eu era um mendigo quando eu morava na terra, quando eu habitei na terra. Eu era um morador de rua. E ali ele fica assim, né, meio tal, aí tem todo um texto, não vou ficar discorrendo aqui os detalhes para a gente não perder tempo. Mas aí o final da história ele fala assim, mas Senhor, eu achava que mártir, né, um galardão de mártir era quando, né, morria pelo Evangelho, que tinha toda aquela questão. E aí o Senhor explica para ele, fala assim, olha, este homem, ele foi um mártir. Por quê? Porque na sua miséria, na sua agonia, ele morando na rua, ele teve um companheiro, uma noite de muito frio, né, Estados Unidos, essas coisas que, né, que as temperaturas caem abaixo de zero, e ele tinha um cobertor, ele tinha ali uma roupa, e ali ele tinha um companheiro morador de rua, e ele tirou a sua roupa, né, ele tirou ali a sua coberta e deu para aquele companheiro, e aquele companheiro viveu, e ele amanheceu morto, né, morreu por causa do frio. Então, por uma atitude tão assim, uma atitude que ninguém soube, ninguém glorificou ele, ninguém fez uma estátua dele, porque de manhã tinha 2 mendigos, um estava vivo e o outro estava morto. O mínimo que nós fazemos para o reino de Deus, nós estamos alcançando a justiça de Deus, amém? Glória a Deus. Mas eu queria agora falar aqui rapidamente, já passei até da minha hora aqui, agora já passou 38 minutos da nossa mensagem, né, e eu caí a tentação, eu cedi a tentação de ficar aqui contextualizando todo o Sermão do Monte. Não era esse o meu objetivo, mas Deus ele fala com cada um de nós da maneira que Ele quiser, né? Então, irmãos, eu queria agora falar aqui rapidamente que os ouvintes desse discurso de Jesus foram aqueles duas categorias que eu falei. Nós tínhamos ali a multidão e os discípulos. E todos receberam a boa notícia do reino. Todos receberam a boa notícia do reino. Tanto a multidão quanto os discípulos. Mas quando Jesus ele abre a sua boca no versículo 2 e ele ensinava os discípulos, ele viu a multidão, ele subiu no monte e ali ele se aproximou os seus discípulos e ele abriu a sua boca e começou a ensinar. Então o que Deus, ele direciona esse discurso do Sermão do Monte, não para aquela multidão, irmãos. Ele direciona esse Sermão do Monte para os seus discípulos. E ele tinha um propósito em fazer esse discurso para os discípulos. Ele tinha um propósito em ensinar os discípulos sobre as bem-aventuranças. Ele queria que os discípulos fossem diferentes. Amém? Quando nós lemos esse texto todo que nós aqui discutimos, o Sermão do Monte, nós
precisamos ler num contexto de que o Senhor, Ele anseia para que nós sejamos diferentes da multidão, irmãos. Que não sejamos somente ouvintes da palavra, porque ali todos estavam ouvindo, uma multidão estava ouvindo o que Jesus estava falando, mas daqueles discípulos, Jesus requereu que fossem diferentes. Então o primeiro ponto aqui que eu quero expor é que as boas notícias, elas nos tornam diferentes. Quando nós ouvimos as boas novas do Evangelho, essas boas novas nos tornam diferentes quando praticamos o que ouvimos. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, na tradução da NVI, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Você já viu aquela pessoa que não dá muita importância para a sua aparência? Né? Que chega, acorda de manhã, penteia o cabelo mais ou menos e sai para trabalhar, e quando chega em casa à noite, que olha no espelho, está até descabelado, né? Tá sujo, suado, né? Agora tem aqueles que tá o tempo todo, né? Principalmente as mulheres, né? Abre a bolsa, já saca do espelhinho. Às vezes eu tô no metrô, eu vejo pessoa tirando até a sobrancelha no espelho, passando maquiagem, dentro do ônibus, dentro do metrô. Por quê? Porque está ali olhando, contemplando a sua imagem. E aqui o Tiago, ele nos traz uma comparação daqueles que ouvem a palavra, né? Imagina, você não saber quem você é. Olhar-se no espelho e esquecer da sua aparência, isso nos fala de falta de identidade. Você não sabe quem você é, você esquece fácil de quem é você. Quando você ouve e você sabe o que Deus quer para a sua vida, você sabe a postura que Deus anseia para a sua vida, para que você seja bem-aventurado, e você logo se esquece quem você é em Cristo. Por isso que ele fala que aquele que observa e persevera, esse é bem-aventurado. Então, as boas notícias, as boas novas do Evangelho, ele só vai nos tornar diferente se nós praticarmos aquilo que ouvimos. Amém? Glória a Deus. Eu não gosto muito do pastoreio, daqueles pastores que ficam, pregando exortação humana, né? Vocês precisam vir para a igreja no horário, vocês precisam, né? Você está faltando na igreja, não sei o que. Não, irmãos. A exortação, ela é bíblica para as nossas vidas. E nós precisamos ter a liberdade de viver a palavra do Senhor. E ter a liberdade de observar a palavra e pôr em prática, para que possamos ser bem-aventurados e felizes em tudo que fizermos. Amém? Glória a Deus. Depois, as boas novas, as boas notícias, elas nos tornam diferentes quando praticamos, quando compartilhamos o que ouvimos. Amém? As boas novas nos tornam diferentes quando nós compartilhamos o que ouvimos. Puxa, irmão, olha, eu ouvi uma palavra de Deus essa semana que, olha que bênção, né? Nós temos aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que dá a receita do Evangelho, dá a receita da salvação. Invocar o nome do Senhor, crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele continua aqui questionando, e ele diz assim: mas como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como, pois, crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí no 15 ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão são belos os pés dos que anunciam boas novas.
Então, aqui muitos estão precisando ouvir uma palavra. Muitos estão precisando ouvir que Jesus ele é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E eu e você somos os agentes dessa transformação. Nós somos os mensageiros. Como crerão se nunca ouviram falar? Nós somos enviados por Cristo para compartilhar aquilo que nós ouvimos. E quando nós compartilhamos, nós somos bem-aventurados e somos diferentes da multidão, amém? E por último, as boas notícias nos tornam diferentes quando somos discípulos que dão frutos. Ali havia uma multidão, mas só os seus discípulos que receberam essa ordenança do Senhor, essas boas notícias de bem-aventuranças. Aqui em João capítulo 15, versículos 7 e 8, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedirão o que quiserem, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Ser discípulo do Senhor não basta, temos que ser discípulos que dão frutos. O que é dar frutos? É trazer alguém para a igreja. O que é dar frutos? É você tá falando de Jesus para a pessoa, e a pessoa sentir o desejo de também viver aquilo que você hoje vive. Dar bons frutos, dar frutos é que os seus frutos permaneçam e que você esteja compartilhando as boas notícias, amém? Glória a Deus. Que é gostoso a igreja sem teto, que tem um ventinho, né? Uma brisa suave aqui, né? A gente não precisa nem de ventilador, né? Fresquinho, gostoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não deixe a palavra... deixe que a palavra ela transforme, que Deus te transforme, deixe a palavra de Deus te transformar, irmãos, e tenha grande prazer em cada palavra que sai da boca de Jesus, porque em Salmo capítulo 112, versículo 1, ele diz assim: louvai ao Senhor, e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha que palavra maravilhosa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Tenha prazer na palavra do Senhor, tenha alegria em ouvir a palavra do Senhor. Nós somos privilegiados. Nesses países que eu citei, muitas igrejas precisam fazer os seus cultos escondidos, né, em porões, né, e há alguns lugares que, uma vez eu ouvi um testemunho, eu vi um testemunho em países como, por exemplo, a Coreia do Norte, que é um é o primeiro da lista, né, o número 1 por anos consecutivos da perseguição. Uma certa vez eu estava numa igreja, estava lá na Igreja Exército de Deus, e veio um irmão lá que tinha feito missões em muitos países, e que ele falou, eu não lembro se era na Coreia ou se era na China, que era muito interessante, que ele chegou lá para o pastor, né, que é onde estava ali sendo o anfitrião dele, e ele falou assim: onde que vai ser o culto? Ele falou: a gente não sabe. Falou: o Espírito Santo avisa. Como assim o Espírito Santo avisa? Aqui hoje nós temos aqui, né, no Brasil, a gente tem internet, a gente tem WhatsApp, a gente fica mandando: irmãos, vamos para a igreja, vai ter culto, não sei o que, a gente tem um lugar fixo para fazer o culto. Lá esse irmão, ele dizia que eles não sabiam onde ia ser o culto, que o Espírito Santo avisava cada um dos irmãos. E aí o Espírito Santo dava aquele desejo no coração, falava: não, hoje o culto vai ser na casa do irmão, hoje o culto vai ser lá naquele lugar. E aí quando eles viam, chegava lá, estava todo mundo lá reunidos para louvar o Senhor, porque a perseguição era muito severa. Amém? Se chegarmos um dia nesse ponto, hein, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma Bíblia nesses lugares, irmão, não pensem, eu tenho várias Bíblias, eu não sei se você tem várias Bíblias, eu tenho várias Bíblias. A gente tem a Bíblia no celular, a gente tem a Bíblia na internet, a gente tem lá uma Bíblia nesses lugares, eles dividem. Eles rasgam as páginas e distribuem as páginas para que cada um tenha um pedacinho, e aí depois eles vão trocando, de tamanha que é a dificuldade. Hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus, isso para nós é um privilégio. Por isso tenha prazer em ouvir a palavra de Deus. Venha para a igreja, mas venha para ouvir a palavra de Deus, receber as boas notícias do Evangelho e deixar que a palavra te transforme, para que você não seja somente mais um
na multidão. Amém? Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus por essa palavra. Espero que Deus tenha falado grandemente no teu coração. Essa palavra eu ia pregar à noite, né? E eu trouxe outra palavra para pregar de manhã. Mas eu, né, senti a direção de Deus de inverter a coisa. Então, aí à noite eu prego a outra palavra e hoje eu preguei aqui. Mas depois você também vai poder assistir, ouvir, né, a pregação da noite pela internet, que a gente vai também publicar, se Deus assim permitir. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus.